Então, para quem ainda não te conhece, que eu acho pouco provável que Minas Gerais praticamente toda conhece aí o BIM, né? Mas assim, se tiver alguém que caiu de paraquedas e ainda quer saber quem que é esse cara aí, fala aí pra gente quem que é o tal do BIM da ambulância. Começar por onde, né? Bem tipo isso. A minha apresentação, vou tentar fazer ela resumida, que aí no desenrolar da caminhada aqui, à medida que a gente for trocando ideia, a gente vai abrangindo as possibilidades aqui de inserção, porque é muita coisa que eu faço simultaneamente. Porque como eu vim de quebrada, quem é de quebrada tem que fazer corre um em cima do outro. Literalmente, você faz um negócio de manhã, de tarde é outro, e à noite é outro. Nesse meio tempo, você tem que estudar. Então, a adolescência, pré-adolescência como um todo minha, foi conciliando estudo e oportunidade de trampo. Porque às vezes você está trabalhando um negócio que é por necessidade, não é por vocação. E isso é o princípio e o propulsor do nosso movimento da responsabilidade do capitalismo, de realização, de sonho, de progresso, de conquistas. Mas o BIM da ambulância, inicialmente, ele é instalador de som. Eu acho que eu vou começar dessa parte, porque fica fatos mais recentes para a gente poder não ir tão lá para a Arca de Noé, assim dizendo. Então, eu comecei essa projeção do reconhecimento que veio posterior, foi no som. Então, todo mundo começou a me conhecer mesmo, popularidade e projeção, como BIM Som. Isso na região de Venda Nova, meados de 99, que eu comecei com a loja e rompi por 11 anos, até 2010. Só que nesse meio tempo, eu tinha recém feito o 2º grau completo, meu pai cobrando os estudos, eu fui para dentro da faculdade fazer administração de empresa, minha formação superior é administração. Eu estando na faculdade, eu conheci um colega de sala que foi candidato a vereador em 2004 e eu falei da minha vontade, da minha pretensão de ser candidato. Quando foi meados de 2007, ele me filiou a um partido, eu disputei a primeira eleição em 2008, ainda como BIM Som. Naquela eu tive 800 votos e não parei por ali na caminhada política, na realização pessoal de me tornar realmente um político. Assim sendo, e desbravando, porque na minha família ninguém é político, então a gente não tem referência familiar para criar um norte. Foi quando veio o pós-eleição que eu tive a estratégia de comprar ambulância, inspirado no meu pai, sargento do Corpo de Bombeiro, minha mãe enfermeira. Ali eu tive a iniciativa de pegar o primeiro carro para iniciar o processo do resgate, atendendo urgência, emergência, alta, transferência e retorno hospitalar, e o resgate rodoviário voluntário, projeto esse iniciado em 2008. Aí eu vim conciliando BIM Som com ambulância até 2010. 2010, que passou a campanha de deputado, eu vi que eu tinha que dedicar mais à ambulância, que eu teria que dedicar mais a essa transformação do conhecimento em reconhecimento para a urna, porque o voto nada mais é que um reconhecimento. Sim. Se você é conhecido ou não é, a urna não te reconhece. Agora, se você é reconhecido, a urna vai te detectar na hora. O reconhecimento está ali. Então, esse time eu consegui discernir ele e peguei o viés de transformar também o meu nome. Então, eu me tornei uma outra pessoa sendo o BIM da ambulância. Porque o BIM Som era vida louca. Vida toda fui doidão. Grau de moto, carro baixo, só automotivo, era no meu DNA. Isso eu tinha no meu santinho de 2008, uma representatividade. Mas, para seriedade, para o que é a representatividade parlamentar, para um poder legislativo, eu não poderia estar com aquele comportamento que não condiz com a representatividade a qual é o parlamento, não o parlamentar. Aí eu consegui o êxito de 2012 como BIM Som. Foi minha primeira BIM da ambulância, não como BIM Som. Eu deixei de ser o BIM Som em 2010. Aí eu me tornei o BIM da ambulância. Então essa troca de identidade, troca de nome para poder ser reconhecido, ela é muito complexa. Quando veio para 2014, eu já disputei uma eleição de deputado, perdi. 2016 eu fui reeleito vereador em BH. 2018 tentei para deputado, perdi. 2020 fui reeleito vereador de BH. E agora, 2022, fui eleito deputado estadual pelo primeiro mandato, após cumprir 3 mandatos de vereador em BH consecutivos. Então, é um trabalho contínuo. E nesse meio tempo, mesmo estando com o projeto da ambulância, eu fui criando outras estruturas empresariais para poder conciliar com as demandas que eu tinha. Por quê? Acaba que quando você começa a crescer,
você necessita de outras pessoas para poder estar estruturando o seu negócio, ou a sua empresa, ou a sua ideia, o seu sonho. E mediante esse momento, essa realidade, eu vi que eu já não conseguia mais fazer um contexto. O que seria o contexto? Se eu estou com a ambulância quebrada, eu preciso de um reboque. Se o reboque não me dá prioridade, eu começo a ficar atento à necessidade do reboque e de ter a minha independência. Falei, acho que eu vou comprar um reboque. Aí, quando eles te atendem, a demanda que eu tinha era muita. Aí eu vi que o valor que eu estava investindo mensal, ou pagando pelo serviço mensal, era mais rentável ter o meu reboque. Aí eu fiz um investimento para ter o próprio reboque. A partir desse momento, eu criei uma empresa. Por quê? Porque além de fazer o meu serviço, eu comecei a prestar serviço para outras pessoas. Isso é dos últimos CNPJ. Pois, quando eu entro para o cenário político, eu vi a necessidade de produção de adesivo. Pela minha marca, pelo bordão, pela identidade, pelo que eu já fazia como Binson. Porque no Binson eu dava adesivo para todo mundo, ficava doido para o pessoal colocar o meu adesivo nos carros. Quando eu viro o BIM da ambulância, eu vi que o adesivo ainda tinha necessidade e demanda. Foi quando eu tive a ideia de comprar as máquinas de recorte para mim mesmo estar recortando em escala, porque eu já tinha uma maquininha que eu mesmo que produzia do Binson. Aí naquele momento que eu virei a chave, eu comprei mais plota de recorte e vi a necessidade de comprar uma impressora digital. Quando eu compro a impressora digital, eu vi a possibilidade de estar produzindo para mim e para mais pessoas. Startei a nova empresa que seria a gráfica, que é a Manu Marketing. Então, a empresa do reboque é um CNPJ que presta serviço, a Manu Marketing é outra empresa que presta serviço, e dessa mesma forma veio a BIM Resgate, que é uma ambulância onerosa, que a gente cobra pelo serviço, que é o suporte que a gente dá em eventos. Empresário João Hélito, Nenete, entre outros produtores de BH em região metropolitana, Thiago Brito, Pedro Leopoldo, enfim. Todos esses produtores que fazem parte do circuito de eventos de BH em região metropolitana, eu apresentei um diferencial do nosso serviço, que é a forma de manter o projeto autossustentável. Que ao sermos contratados o serviço da ambulância, a gente consegue recurso, consegue uma receita para manter o projeto para o povo de segunda a segunda, assim dizendo. Então eu tornei o projeto autossustentável ali quando eu criei uma empresa de ambulância. E essa empresa, além de manter o nosso projeto social, ela dá lucro. Que acaba que é muito evento simultâneo, é festa rave, igual teve Aliança esse final de semana, é música eletrônica, é esporte, é futebol, é atletismo, N fatores que necessitam de uma empresa de ambulância para poder resguardar a realização do evento dentro dos protocolos da fiscalização e dos documentos anexados, comprovados com a existência da equipe prestando serviço, que não é de responsabilidade do município ou do Estado ou da União. Sendo assim, cria essa empresa BIM Resgate. E dessa forma eu vou fazendo o trampo na internet e vi uma possibilidade, falei, opa, se eu explorar isso aqui é outra empresa que eu estou criando. Criei ela. Aí eu tenho uma outra empresa que fica por conta da questão minha de rede social, dos trampos de ação e por aí vai, dos sorteios. Tudo que a gente fez de trabalho na internet, eu tenho uma empresa para poder cuidar disso. Eu tenho uma outra empresa que é só para poder gerenciar tudo aquilo que eu faço, que é o BIM.